paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas. E convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Deus, glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia na sua casa, por mais um culto e por mais esse tempo abençoado de louvor. Como é bom podermos louvar ao Senhor. Agradecemos também a presença de todos que estão conosco neste momento. Onde quer que você estiver, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Não é um culto para você assistir, é um culto para você participar, cultuar juntamente conosco. Muito bem, queridos, na continuação do nosso culto, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e eu quero te convidar para continuarmos hoje a partir do capítulo 19. Apocalipse 19, nós vamos continuar hoje. Já estamos chegando na reta final do livro do Apocalipse. Antes de lermos, onde você estiver, eu te convido agora a fazermos mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia na sua casa, por mais um tempo, ó Deus, que nós temos de nos reunirmos, ainda que online. Mas é um tempo que nós separamos, é um encontro marcado, é a hora do culto, é a hora da adoração, é a hora do louvor. E todos nós que estamos diante de Ti agora te pedimos, Deus, fale conosco através da Sua palavra. Oferecemos a Ti o nosso coração aberto, a nossa sede, a nossa reverência e humildemente pedimos a Deus, fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem, queridos, nós chegamos em Apocalipse 19 e apenas recordar que no capítulo 17 e no 18, nós iniciamos ali um parêntese e o capítulo 19, o parêntese continua. É o último parêntese do livro do Apocalipse. Então, no capítulo 16, foi quando terminou os juízos, as taças. E ali começou um parêntese no capítulo 17, que foi onde nós aprendemos sobre a igreja falsa, a meretriz. No capítulo 18, nós aprendemos sobre o domínio do anticristo, a grande Babilônia, que é o sistema econômico mundial. E no capítulo 19, o parêntese continua. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos saindo lá da última taça e fechando o parênteses hoje no capítulo 19. Todas as informações do capítulo 19 até o versículo 10, 17, 18, 19, de 1 a 10, é um grande parênteses, tá bem? Então, depois que João viu e escreveu entre parênteses o fim da meretriz, o fim da Babilônia, aí nós chegamos no capítulo 19, onde ele diz assim, depois destas coisas, 19:1, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia,
pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Na visão que João está tendo, ele está no céu, ele está vendo no céu, né, um júbilo no céu, e o júbilo é de uma numerosa multidão. Trata-se de todos os salvos de todos os tempos nos céus, dando glória, dando louvores a Deus, e o assunto é a salvação. A salvação pertence a Deus. Esse povo foi salvo, foi remido, está no céu, porque isso nasceu no coração de Deus, o plano foi dele, o Filho aceitou o plano, o Espírito aceitou o plano, e a cena se desenvolve no céu, são os salvos no céu, com muito júbilo, com muita glória, com muito aleluia. E você vai ver que no versículo 5 ele diz: dai louvores, e no versículo 6 eles já dão louvores e engrandece a Deus pela salvação. É maravilhoso para nós que ainda vivemos na terra, confinado num corpo mortal, limitado, sabermos que um dia, quando tudo acabar aqui, este será o destino dos salvos, aqueles que forem fiéis. Você que já se alegrou muitas vezes cultuando, adorando, louvando a Deus, orando, se nós nos alegramos em louvá-lo aqui, você pode imaginar louvá-lo lá, junto a Deus, aos anjos, a todos os salvos, sem despedidas, sem problema, sem notícia ruim. Então é um gozo indizível. E essa multidão de salvos que está no céu, no versículo de número 7, eles dizem assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A esposa a si mesma já se ataviou. Então as bodas do Cordeiro é a festa do casamento, é uma festa espiritual que se trata da união da igreja, ou dos salvos, ou da Nova Jerusalém. Nós vamos ver isso na próxima quarta, com mais detalhes, mas é a união dos salvos com Cristo para sempre. As bodas do Cordeiro, é a festa do casamento, e o casamento é a união de Cristo, de Jesus com a sua noiva, e aqui diz que a sua esposa a si mesma já se ataviou. Lembra que no domingo nós falamos aqui, para não ir a juízo final, você precisa se despojar da mentira, da maledicência, da calúnia, da prostituição, de entristecer o Espírito Santo. Veja que o texto está dizendo que a festa no céu é porque chegou a bodas do Cordeiro, é a união de Cristo com a igreja, e a voz está dizendo que a esposa a si mesma. Não está dizendo que Deus a vestiu contra a sua vontade, que ela não participou na sua purificação. Não, ela também. Ela recebeu, nós vamos ver no versículo seguinte, versículo 8, pois foi-lhe dado de vestir o linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando fala que a igreja foi vestida da justiça de Cristo, a parte que compete a Deus, que é justificar o homem em Cristo Jesus, foi Deus que nos deu essa veste. Então, quando fala justiça de Deus na nossa vida, Deus nos justiçou em Cristo. Jesus foi justiçado por nós. E em Jesus recebemos as vestes da justiça. Nós somos justos diante de Deus pelos méritos de Cristo.
Mas isso não quer dizer que você não teve nenhuma participação. Está dizendo, a noiva a si mesma se ataviou. Ela não quis ficar vestida de impureza, de coisas malignas, de carnalidade, de concupiscência, de idolatria, de avareza. Ela mesma, quem está me entendendo, diga amém. Ela mesma se ataviou. Quem deu condições dela fazer isso foi Deus em Cristo Jesus. Mas uma vez que Deus te perdoou, cancelou a culpa, te enviou o Espírito Santo para te fortalecer, aí é com você. Você tem as condições. Então ela mesma se ataviou e diz que o linho finíssimo, fala, é uma roupa? Falou, não, são atos. Não se trata de uma roupa, trata-se de uma vestimenta da vida, do interior, do caráter, do testemunho, da transformação. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Seus atos é considerado a roupa da alma. É o testemunho, é o seu eu interior, é aquela roupa que Deus olha e vê a vida. Paulo falou, isso é, se nós não chegarmos diante dele nu. Em Apocalipse 3:20, Deus olha para o mundo e diz, você pensa que está vestido, mas você está nu. Quer dizer, as pessoas estavam vestidas com roupas, mas interiormente elas estavam despidas. Como Adão também se cobriu de folhas, mas para Deus ele estava despido. Não era despido no seu físico, ele estava despido na sua obediência. Então, diante de Deus, ele estava nu. A igreja de Laodiceia, ela estava cega, pobre e nu. Então, queridos, é maravilhoso a gente saber que essa multidão incontável, feliz, no céu, por toda a eternidade, eles estão lá agora para a festa da união deles com Cristo. É a bodas do Cordeiro. E eles se vestiram para isso, durante a sua vida aqui. Seus atos condiziam com isso, eles sabiam desse dia. Eles tinham um relacionamento com o noivo, eles sabiam que tinha um casamento marcado. É um relacionamento de amor, eles foram amados e amaram, eles foram desejados e desejaram, eles foram aceitos primeiro e aceitaram depois. Foram escolhidos e escolheram. Deus decidiu salvá-los e eles decidiram aceitar a salvação de Deus. Então eles sabiam disso, eles se prepararam para isso, eles se vestiram para isso. Não amaram este mundo, não sonharam com este mundo, não tinham esperança aqui. Eles sabiam desse dia no céu. Mesmo aqueles que já morreram, eles estarão lá, todos. Todos os salvos de todos os tempos, que foram salvos pelos méritos do sangue de Jesus, eles estarão lá nas bodas do Cordeiro. Amém? Maravilhoso saber disso. Esse é o destino da igreja, lá no céu. E o anjo falou para João assim, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia. Lembra da última ceia de Jesus aqui, quando ele falou, olha, isso aqui é o meu corpo, estou dando para vocês, isso aqui é o meu sangue, eu estou derramando por vocês, essa é a nova aliança, eu não vou participar mais dela com vocês aqui, mas nós participaremos no céu, é a ceia das bodas do Cordeiro. Ele falou, desejei muito participar convosco dessa, porque aqui eu não participo mais, a não ser, não vou participar mais com vocês, a não ser quando ela se cumprir no reino de meu Pai, essa daqui. João vê ela, ele vê essa ceia, e a voz diz assim para ele do anjo, bem-aventurados são os que são chamados à ceia. Preste bem atenção cada vez que você for tomar a ceia. Se prepare para isso, se esforce para isso. E lembre que essa daqui é simbólica, a verdadeira é essa aqui. Essa daqui é só um contrato que nós estamos renovando, dizendo, Senhor, estou firme na esperança daquela, da verdadeira, no céu.
E bem-aventurado são aqueles, porque aqueles que fazem parte da ceia das bodas do Cordeiro, realmente eles são bem-aventurados. Não tem bem-aventurança maior. Nada de melhor poderia acontecer com a vida do ser humano, nem na terra, nem no céu, nem em outro lugar. Eles são realmente bem-aventurados. E o anjo acrescenta dizendo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. São palavras de Deus. São estas as palavras de Deus. Versículo 10 diz que João, quando ouviu isso, ele prostrou aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, versículo 10, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Desde o princípio, Espírito Santo no Antigo Testamento, Espírito Santo no Novo Testamento, Espírito Santo na história da igreja, dando dons, concedendo ministério às pessoas. Esse é o espírito da profecia, testemunhar Jesus. Até Jesus vir, o Espírito Santo testemunhou a sua vinda. Depois que Jesus veio, o Espírito Santo na nossa vida testemunha a sua obra e a sua volta. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a verdadeira profecia, o Evangelho. Anunciar Jesus, anunciar a cruz, anunciar o plano de Deus de reconciliar com Ele mesmo a humanidade em Cristo Jesus. Quem se desviou desse caminho não estará nesse culto aqui no céu. Palavras de Deus, e o anjo que mostrava para João falou: olha, eu sou conservo teu. Não se adora anjos, não se adora homens, não se adora mulheres, não se adora ídolos. Ele falou: adora Deus. Ele está dizendo aqui no céu todo mundo adora a Deus. Adore a Deus, porque somente Deus é digno de ser adorado. Amém, queridos? Quando chegou no versículo 11, fechou o parênteses. É como se nós estivéssemos saindo lá da última taça agora, do juízo de Deus, e vindo aqui para o versículo 11 do capítulo 19. Fechou o parênteses. Se você que está estudando Apocalipse não considerar isso, o livro fica incompreensível. Olha quanta informação tem lá da última taça até aqui. Mas fechou o parênteses, e agora nós chegamos no versículo 11, e João fala: vi então, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Agora sim é Cristo, não aquele cavaleiro do capítulo 6, que era o anticristo, junto com o cavalo vermelho, junto com o cavalo amarelo, que sim, uma comitiva macabra. Esse não, esse é Cristo. E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Para aí um pouquinho a leitura. Até o versículo de número 14. Então agora ele vê o céu aberto. É o Cristo e seus exércitos. É o Cristo vencedor. Ele, num cavalo branco, e quando o assunto é julga com justiça, no versículo 11, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quando o assunto é os seus diademas, ou seja, o seu domínio na eternidade, o seu nome ninguém sabe, só Ele. Quando o assunto é sangue, versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. 3 nomes para Jesus aqui. Um relacionado com a sua justiça, como juiz que vai julgar o mundo, Fiel e Verdadeiro é o seu nome. Outro relacionado ao seu sangue, falando dos remidos, falando da igreja, do nosso tempo, Verbo de Deus, Palavra de Deus. Tudo que Deus falou foi, tudo que Deus disse se fez, e tudo que Deus disse será. Nós
estamos vendo alguns irmãos sendo aborrecidos por alguns ensinadores agora que surgiram em 2020, dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, que ele é Yeshua, e que o nome de Deus não é Deus, porque esse Deus... perturbando, criando confusão na vida dos irmãos, confundindo ovelhinhas de Jesus. Não sei se o nome de Jesus é Jesus, se a tradução foi bem feita, se é Yeshua. Eu só sei que quando eu me converti e tive a minha vida transformada e tive experiência com o poder de Deus, foi tudo em nome de Jesus. E quando eu falo Jesus, que é uma variante de Josué, eu estou me referindo ao Filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E o verdadeiro nome dele, essas pessoas estão dizendo, o nome dele não é esse, é aquele. Está escrito aqui, o nome dele quanto ao seu domínio, ninguém sabe. Se é ninguém, é ninguém. O que essas pessoas estão querendo aborrecendo os irmãos? E outra, chegando agora em 2020, e as milhares de obras que o Espírito Santo de Deus já fez na vida de milhares de pessoas, os milhares de salvos, os milhares de curados, os milhares de libertos, os milhares de transformados, foram todos em nome de Jesus. Não foram em outro nome. Então não importa se o nome dele não é corretamente esse, não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o nome. Porque tem muita gente que chama Jesus e não vale nada. Se o problema tivesse no nome, eles seriam santos. Então alguém chega agora no apagar das luzes da igreja, dizendo, está tudo errado, causando confusão. Aqui Jesus tem 3 nomes. Quando se refere à sua justiça, o juiz, como é que chama esse juiz? Fiel e verdadeiro, é o nome dele. Quanto ao seu domínio, os muitos diademas que estão na sua cabeça, falou, olha, tem um nome que ninguém sabe. Um dia nós vamos saber. Ninguém sabe. E quanto ao seu sangue vertido na cruz do Calvário, verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nome dele é verbo de Deus. E como um cavaleiro sentado no seu cavalo branco, com os olhos de fogo, com resplendor, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não tem como confinar o nome de Deus em uma única definição. O nome dele é mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Por isso, no nome dele, todas as coisas são resolvidas. Amém, queridos? E 14 diz assim, seguiam-nos os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Lembra o que é linho finíssimo, branco e puro? É a vestimenta dos salvos. Lembra quem é os exércitos que está no céu? É os salvos. E agora eles estão montados em cavalos. Um exército glorioso. Você pode imaginar isso? Às vezes a pessoa está vivendo aqui com dor nas costas, com bico de papagaio, termina a vida todo quebradinho. Uma velhinha, um velhinho, glória a Deus, aleluia. E agora ele está lá no céu, em cavalos brancos. Fica imaginando a florzinha lá no céu, parecendo uma Amazonas, cheia de vida, cheia de luz, cheia de glória. Pertence ao exército de Cristo, voltará com ele para livrar Israel. Num corpo de glória, num corpo de luz, as coisas velhas do tempo da carne, da nossa morte, as coisas que perecem, passaram. Agora tudo é eterno. Os seus exércitos o seguiam com Cristo. Quem que nos seus sonhos aqui já se viu montado numa cavalaria celestial e olhando para o lado assim, e Jesus está ali na frente, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele está voltando à terra. A terra vai conhecer agora a sua glória e a glória da sua igreja, que sempre foi desrespeitada juntamente com ele na terra, enquanto levava o seu testemunho. O mundo
conhecerá. Essa igreja que aqui foi chamada de galhos secos. Olha que respeito que você tem com galho seco. Lá em Lucas 23, 31, quando eles estavam arrebentando, quando Jesus falava que eles iam arrebentar com ele na semana da crucificação, ele falou, se fazem assim com o ramo verde, imagino que eles não farão com os galhos secos. Galhos secos somos nós. Essa igreja que lá em Romanos 8,36 diz, é como ovelhas que vai para a morte todos os dias. Ovelha não ataca, ovelha não se defende, ovelha não tem estratégia. Essa igreja. Esse Cristo, que era um homem de dores, agora ele está com a sua glória e ele está junto com os seus que creem nele, em Marcos 9, 42. Os pequeninos que creem em mim. Então, aquele rei que inaugurou seu reino, montado num jumentinho, aquele homem de dores, que o mundo meneou a cabeça, que parecia que ele não era nada, não deram a mínima, juntamente com a sua igreja, galhos secos, ovelha, pequeninos, vermezinho de Jacó. Agora eles estão numa cavalaria celestial, juntamente com Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o rei está voltando para assumir o seu controle sobre a terra. E o seu cetro será duro. Olha o versículo de número 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Antes de falar dessa grande ceia de Deus, está dizendo como é que Jesus, quando vier com a igreja, vai destruir os exércitos do mundo todo, sob o comando do anticristo, no final da grande tribulação, encobrindo a terra de guerreiros, diante de Jerusalém, para exterminar Israel, conforme nós já lemos no Apocalipse lá atrás. Aqui é a consumação. Lá foi a apresentação dos fatos como eles seriam. O texto diz, da sua boca saiu uma espada. Ao falar, com a palavra da sua boca, ele destruirá os exércitos do anticristo. Veja que o texto diz, é com cetro de ferro. O reino que vai ser implantado no milênio vai ser com força, com poder, com autoridade, com fúria, com ira de Deus contra a humanidade rebelada contra Deus e querendo exterminar o seu povo, os judeus. Cetro de ferro, queridos, as notícias não são boas. Lá em versículo 21, que eu pulei aqui a grande ceia, versículo 21, 19, 21 diz assim, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, aqueles que estiverem vivos lá no final, eles morrerão. Zacarias 14, 12, dá detalhes de como será a vitória de Jesus sobre os exércitos no Vale do Armagedon e também sobre toda Jerusalém. Apodrecerão as suas carnes, estando eles em pé. Apodrecerão os seus olhos, estando eles na órbita. Apodrecerão as suas línguas, estando elas na boca. Milhões de pessoas cairão ali, de soldados e do povo que não entrará no milênio, eles serão dizimados ali pela palavra da boca daquele que está sentado no cavalo branco. E outro tanto de pessoas morrerão através da confusão entre si, além deles receberem essas moléstias que a carne apodrecerá, estando eles em pé na batalha, eles ainda serão confusos e eles se matarão uns aos outros, conforme a profecia de Zacarias. Acabou o tempo da misericórdia.
A Bíblia fala: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Chegou o tempo do juízo. Então, voltando para a grande ceia de Deus, não confunde a ceia de Deus com a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro, ela é no céu. É minutos, ou tempos, ou prestes a Jesus voltar com a igreja como seu exército na terra para livrar Israel. João vê como o último fato que ele vê no céu antes de Jesus voltar na sua segunda vinda com a igreja. A grande ceia de Deus, na verdade, é uma ceia oferecida aos animais da terra. Não é para pessoas. É um banquete oferecido para os animais, para que eles se banqueteiem com os cavalos, com a carne dos cavalos, com a carne dos guerreiros, dos soldados, grandes e pequenos, e de todos os mortos que morreram com a palavra que saiu da boca daquele que se assenta no cavalo. Quer ler comigo? Versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, já lemos esse versículo. Final do versículo 17 diz: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Essa é a grande ceia de Deus. Aves de rapina, animais de toda sorte, se reunirão naquele vale, naquela região, para devorar, será um banquete. A grande ceia de Deus, isso aqui também está lá no Evangelho de Mateus, aqui nós temos detalhado quando isso vai acontecer. No versículo 19, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregado para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, o anticristo, falso profeta, o diabo, com todos os seus exércitos, para pelejar contra aquele que está no cavalo, Jesus, com seus anjos e com a igreja. O versículo que nós lemos é um convite para os animais. Mas aí, antes da peleja, versículo 20, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Fizeram tanto sucesso na grande tribulação, dominaram o mundo, marcou todo mundo, mataram os cristãos, mataram aqueles que testemunhavam Jesus, fizeram sinais, exigiu adoração. Os dois são lançados vivos, eles inauguram o lago de fogo, onde haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. Então, quando o exército do anticristo peita aquele que está no cavalo branco com o seu exército, a primeira coisa que Jesus faz, ele aprisiona o anticristo e o falso profeta, que enganou o mundo com a sua marca, e os lança vivos no lago de fogo. E os demais? Morrem todos no versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Termina aqui a batalha do Armagedon. Termina aqui o domínio do anticristo. Termina aqui o domínio do falso profeta. Capítulo 17, capítulo 18, nós tivemos uma apresentação de como eram os seus domínios, de como eles enganavam, de como eles eram influentes. Aqui termina o fim deles. Então Jesus vence o anticristo, não tem nem batalha. Uma palavra que sai da sua boca, eles são dizimados. E os dois são lançados vivos no lago de fogo. Amém, queridos? Vamos continuar mais um pouquinho. No capítulo 20, nós temos aí o esplendoroso reino de Cristo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós nem sabemos como é isso, mas o poço profundo do abismo
correntes que prendem anjos, anjos que prendem anjos, e os confina, e ali tem uma sentença, e a pena é 1000 anos de prisão. O texto não fala quem é o anjo, talvez seja Miguel, superior à serpente. A serpente é identificada aqui, é o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, são seus nomes. E os lançou no abismo, versículo 3, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Já a gente volta aí. Vamos continuar a leitura. 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aquele aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelos 1000 anos. Então, queridos, no versículo, depois que Satanás foi preso durante 1000 anos, pelo anjo, colocado no abismo, diz que é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Nós não sabemos quanto é um pouco de tempo. Alguns lugares no Apocalipse, quando falou um pouco de tempo, se referia a 3 anos e meio. Outros dizem que pode ser 3 meses e meio. O fato é que o diabo foi preso durante 1000 anos, e nesse 1000 anos se estabeleceu o reino de Cristo, conforme outros textos da Bíblia que nós já sabemos, como em Daniel. Ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que bateu na estátua nos pés e fez um grande monte. São dezenas e dezenas de profecias que o povo de Israel sempre aguardou esse tempo. Aquele Cristo que veio da Maria, o Cristo sofredor, que inaugurou seu reino no jumentinho, foi rejeitado pelos judeus porque eles queriam esse Cristo aqui, este reino. Eles não se atentaram que ele viria primeiro como Salvador, e depois como rei, e depois como juiz. Então, ele inaugura o seu reino, e nesse tempo Satanás está preso. Será um reino de prosperidade, será um reino de paz. Primeiro, porque quem reina é Cristo, é o príncipe da paz. Segundo, porque Satanás, com todos os seus enganos, estará preso, ele e seus demônios. Então, na terra não haverá guerra, na terra não haverá todo tipo de maldade que existe hoje. Até a ferocidade dos animais desaparecerão. A Bíblia fala que leão e cordeiro pastarão juntos. Se alguém disser que tem um leão na praça, ninguém vai correr. É como se fosse um gatinho domesticado. Nesse tempo, não haverá investimento em armas de destruição, essa fábula que se ganha para matar, que se gasta para matar, para criar bombas, exércitos, navios. Sabe o custo de uma tropa? Sabe o custo de um navio com milhares de soldados? Sabe o custo de ogivas nucleares? A Bíblia fala que tudo isso será convertido em ferramentas de agricultura, e a terra devolverá sua produtividade, não haverá pragas, não haverá veneno nos alimentos, a longevidade volta. Quando morrer alguém que hoje para nós está no fim da vida, 100 anos, alguém dirá: morreu um adolescente, um jovem, no reinado de Cristo. Mas, por que é necessário que no final Satanás seja solto? Deus tem os seus motivos. Alguns que nós imaginamos que pode ser, e não está escrito, mas talvez para tentar as pessoas que nasceram no milênio, porque todos foram tentados em todo o tempo. Talvez para ficar provado que Satanás é incorrigível. Depois de 1000 anos de cadeia, ele volta para guerrear contra aquele que está no trono. E para ficar provado
que o ser humano, ele pecou no coração, porque apesar de Cristo reinar sobre a terra, muitas, milhares e milhares de pessoas, elas aceitarão o reino de Cristo, porque ele será um reino de ferro, mas no coração deles, eles estarão obedecendo por medo, por obediência. E muitos não obedecerão de coração, tanto é que o diabo, quando é solto e começa a enganar e alimentar na terra, depois de 1000 anos do reino de Cristo, prosperidade, não teve pobre, não teve alguma coisa para alguém falar, esse governo não deu certo, eu tenho falta, eu tenho problemas. Não, tudo é um reino de paz, é um reino de prosperidade, é um reino sempre sonhado pelo ser humano. Mas no final dele, quando Satanás é solto, a Bíblia fala, uma multidão como a areia do mar vai segui-lo para guerrear contra o Cordeiro, que se assenta no trono. Ficará provado para o ser humano, porque depois vem o juízo, que o problema do homem não é externo, não é de ambiente, o problema do homem é residente. A Bíblia, quando fala que o homem pecou e é maldito, está dizendo que, apesar dele ser influenciado por fora, ele decidiu pecar no seu coração, porque ali o rei é Jesus, o reino é rico, todos são prósperos. Não tem motivo para alguém se rebelar contra Cristo, a não ser atender os caprichos do seu coração pecador, os desejos da carne. Que durante o reino de Cristo será um reino de ferro e as pessoas não poderão fazer o que elas querem, não. Não será um reino de liberdade para rebeldia e pecados contra Deus. Então ficará provado para o ser humano que o problema dele não é de ambiente. Então a gente não está sendo verdadeiro dizendo, eu não sirvo a Deus por causa do país que eu moro, eu não sirvo a Deus por causa da família que eu vivo, eu não sirvo a Deus por causa da igreja que eu congrego, eu não sirvo a Deus por nenhum motivo. O problema de não servir a Deus está dentro do ser humano, é o pecado. É o pecado que faz divisão entre o homem e Deus. O problema dele não é de ambiente, não é externo. O problema dele é residente, é dentro do coração dele. Se nós aprendermos a vencer o pecado aonde ele reside, que é dentro do nosso coração, nós não teremos dificuldade em vencê-lo onde nós habitamos. Quem me entendeu, diga amém. Nós muitas vezes temos dificuldade em vencer o pecado porque nós queremos vencê-lo no ambiente. A gente está sempre fazendo como no princípio, foi ela, foi ele. O que você fez, Adão? Foi ela. O que você fez, Eva? Foi a serpente. E a gente continua até hoje. Por que você está assim com Deus? E a gente aponta o dedo para alguém. Por que você está com a boca aberta, com maledicência? Você vai apontar para alguém. Por que você mente? Você aponta para alguém. Por que você está seguindo a carne? Por que você está com maldade no coração? A gente está sempre falando para o Espírito Santo de Deus, olha, é por isso. Eu estou pecando contra Deus por isso. Não é verdade. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Está provado para o ser humano que mesmo nas melhores condições possíveis e imagináveis que se pode viver na terra, vivendo uma vida longa e próspera, o pecado continua no seu coração. Satanás está preso, mas o pecado corre livre dentro do coração humano. E quando Satanás é solto, uma multidão como a areia do mar se une a ele para guerrear com Cristo. E aí é o fim. E aí Deus vai mandar fogo sobre a terra e tudo será destruído. Nós vamos ver isso nos capítulos finais. O que João viu também no versículo 4, ele viu tronos. Então a igreja, os santos do Antigo, do Novo Testamento, eles vão reinar com Cristo conforme Jesus havia dito. Ele viu também a alma dos decapitados. Estou lendo o versículo 4 ainda do capítulo 20. Foi por isso que nós dissemos que todos que não aceitarem a marca da besta serão decapitados. A morte, para quem não aceitar a marca da besta, serão decapitados. Mas e se eles orarem? E se eles jejuarem? E se eles clamarem? Acabou o tempo. No capítulo 6 fala que o anticristo veio para vencer.
Então, até ele dominar o seu reino, ele vai vencer toda a resistência. Ele só vai perder aqui, para Cristo e a igreja e os salvos que ele arrebatou. Aqui na terra, no seu domínio, ele vai vencer. Então, aqueles que não aceitaram o sinal da besta, que deram testemunho de Jesus, que não aceitaram a marca na sua fronte, que testemunharam o nome de Cristo, eles serão decapitados. E João vê os que foram decapitados e eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Versículo 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, queridos, eu quero vir até aqui hoje. Por que primeira ressurreição? Porque tem duas. Na primeira ressurreição, ressuscita somente os salvos. Ela ocorrerá coletivamente quando a igreja for arrebatada. Individualmente, quando os salvos da grande tribulação que forem decapitados forem um a um chegando ao céu. É o rabisco da colheita. A grande colheita de almas é o arrebatamento da igreja. O rabisco da colheita é os santos da grande tribulação que chegarão um a um. João, quando vê eles chegando no céu, pergunta quem são, fala, esses são aqueles que estão vindo da grande tribulação. Ele fala, por que o senhor não vinga? Falou, porque ainda não se completou o número deles. Estavam chegando um a um. Então Jesus é a primícia das colheitas, ele é o primeiro a ressuscitar, ele e um grupo de discípulos, por ocasião da sua ressurreição. A grande primeira ressurreição é no arrebatamento da igreja, todos os salvos ressuscitarão ali. Por isso, o texto diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? 1000 anos depois do milênio, depois que Satanás é solto, quando a terra for destruída, aí ocorrerá a segunda ressurreição. E todos que fizerem parte da segunda ressurreição vão a juízo, e no juízo não haverá salvos. Nós pregamos domingo aqui, se você não ouviu a mensagem de domingo, ouça, que você pode ser salvo do juízo. A Bíblia te orienta para você cuidar da sua salvação, para não ir a juízo. Deus não quer te encontrar no juízo. Mas se você for a juízo, já fica sabendo que quem for a juízo será condenado. Por isso, bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Então, queridos, a Bíblia é muito clara, embora poucas pessoas saibam disso, a Bíblia fala que existe 2 mortes e 2 ressurreições. Na primeira morte morre o físico, dela todos participam, com algumas exceções, inclusive a igreja que for arrebatada. Vai ser arrebatada viva, transformada. E a segunda morte é aqueles que vão a juízo. Eles vão na segunda morte, como nós vamos ver no nosso próximo encontro na quarta-feira. Eles vão para o lago de fogo. E existe 2 ressurreições, a primeira de salvos e a segunda de perdidos. E uma está distante da outra 1000 anos. Chegamos no versículo 16, aliás, no versículo 10, aonde Satanás é solto e a julgar as nações e até o destino de Satanás e de todos aqueles. Nós vamos continuar no capítulo 20, versículo 11, que é o juízo de Deus, na próxima quarta-feira.